E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, professor Geórgio. Hoje eu vou falar com vocês um assunto extremamente interessante para alguns cursos que eu estou ministrando aí, gestão estratégica. E a gestão estratégica a gente vai botar na prática como que funciona, para que serve, onde que a gente está aplicando, de onde surgiu. Tudo bem? Então venham comigo para vocês entenderem os principais conceitos de gestão estratégica que serão aplicados aí no dia a dia de empresas, organizações, e o nosso foco principal vai ser o Estado de Minas Gerais. O que nós vamos fazer? Qual que é a ideia? Primeiro, você entender todos os conceitos de gestão estratégica e depois a gente vai pegar um modelo pronto do Estado de Minas Gerais e mostrar para vocês a aplicação dos conceitos práticos dentro do Estado de Minas Gerais de forma macro, onde você entende gestão estratégica em Minas Gerais, longo prazo, médio prazo, curto prazo, como que funciona, como se adapta a isso, qual que é a visão, qual que é a missão, quais são os valores que o Estado de Minas Gerais tem. E depois a gente vai pegar dentro do Estado um setor específico, porque a gente vai setorizar a gestão estratégica até chegar no nível mais micro aí, que são os indicadores de desempenho de maneira única, né, no órgão estadual, e esses indicadores vão ser aplicados aí para vocês entenderem na prática como funciona. Vamos comigo? Sem mais delongas, sou formado em administração, em matemática, fiz mestrado em administração e sejam muito bem-vindos. E é um prazer estar aí para vocês aí lecionando essa disciplina que será muito proveitosa, e a ideia no final é que você realmente tenha um entendimento geral do que é uma gestão estratégica e como funciona. Tudo bem? Então vamos lá então, seguindo aí a nossa aula, a gente vai falar na primeira unidade o que é uma gestão estratégica e como isso é transformado num planejamento estratégico, num plano estratégico. Isso vai ser um documento extremamente importante que vai ser a diretriz, que vai ser o norte de toda a gestão do Estado, que é gigante, cara, gigante. Imagine um Estado de Minas Gerais gigantesco, com milhões e milhões de pessoas a serem atendidas, com dezenas de milhares aí, ó, de variáveis que serão implicadas aí nas decisões estratégicas do Estado, tanto no nível governamental, tanto no nível setorial, ok? Então a ideia é que vocês tenham, ao final, qual que seria a visão da disciplina. Eu já estou jogando aqui dentro dos conceitos básicos aqui, os conceitos principais de gestão estratégica. Então a visão da disciplina de gestão estratégica será, ao final, o discente terá desenvolvido conhecimento, habilidade e atitude para operacionalizar e gerir no âmbito de sua competência, é claro, porque você vai fazer uma gestão, imagina um Estado, e aí você tem que ter dentro da sua competência, entender as metas, os objetivos estratégicos organizacionais, senão você não consegue desenvolver uma plena gestão estratégica. Tudo bem? A missão da disciplina então é preparar você para atuar conforme a sua função, no seu nível gerencial, no seu nível estratégico organizacional, para gerenciar processos, planos de controle de metas e objetivos elencados de forma setorial. E é lógico que vocês vão entender essa divisão, né, organizacional, onde você tem o âmbito, né, ou o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E você vai se identificar nesse nível. E ali você vai ter um processo de tomada de decisão dentro da sua competência. E aí, quais são os valores que a gente quer? Quais são os atributos da área afetiva? Que é o autoaperfeiçoamento. Sempre você vai aprender cada vez mais. A direção, né, a liderança, a objetividade. Porque a gestão estratégica, ela deixa uma organização mais focada. Um foco principal. Alcançar algo que é mais palpável. Essa é a ideia de uma gestão estratégica, para não ficar aquela coisa solta, aquela coisa sem sentido. Vamos lá comigo aí, continuando. Então vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico, né, também na unidade 1, e aí já jogando na área prática, mostrando os principais autores da administração, os principais autores que estudam ou estudaram durante muitos anos, que criaram, que desenvolveram uma administração mais profissional e técnica, porque a gestão estratégica surge de planejamentos militares. E a ideia vem do planejamento militar, e depois as empresas, elas trazem para dentro das organizações essas estratégias, criando, aperfeiçoando todos os conceitos. E hoje a gente está no processo de transformação, cada dia mais aparece mais ferramenta. Hoje tem milhões e milhões de ferramentas aí disponíveis no mercado para você criar uma gestão estratégica bacana. E os órgãos do Estado aproveitam dessas ferramentas, dessas técnicas de gestão estratégica,
para montar a sua estratégia, para montar algo concreto aí, para tentar direcionar e profissionalizar as decisões estaduais, que também às vezes batem em decisões políticas. Isso é normal, não tem jeito, porque o Estado também gira em torno da política. Então temos a gestão estratégica e algumas decisões políticas que às vezes tiram um pouquinho o foco da gestão estratégica. Mas vamos lá, continuando. Para que a Venato, que a Venato é um dos autores principais da administração, o planejamento estratégico está relacionado com objetivos estratégicos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, que afetam a direção ou viabilidade da organização. Isso é interessantíssimo, porque você tem que entender, essa questão de curto, médio e longo prazo é um processo que vai gerar decisões rápidas, decisões de médio prazo e decisões de longo prazo, e eu quero alcançar objetivos de curto, de médio e de longo prazo também. Então, o processo gerencial também, para estabelecer o rumo a ser seguido, olha só, rumo a ser seguido, o que vai ser feito. Então, uma ferramenta de gestão para a tomada de decisão. Então, quando você entende o rumo que você quer, onde você quer chegar, como você quer chegar, quais são os processos que acontecerão, quais são os projetos que você vai ter, você busca resultados mais efetivos e competitivos. Essa é a ideia de gestão estratégica. Então, onde estamos, qual que é o presente, e aí a gente vai criar análises. Vocês vão ver no processo de análises como que você está, quais são os indicadores que mostram a sua situação atual. E aí os processos vão mostrar para a gente as estratégias, e é como vai chegar, como vai mostrar isso daí na prática, por exemplo, dos militares. Os militares fazem muitas estratégias, criam muita estratégia. Eu quero prender fulano, eu quero prender ciclano. Como que a gente vai fazer? Como vai ser a operação? Como que a gente vai estabelecer dentro de um cenário, dentro de um terreno ali, como que a gente vai se posicionar? E aí, na hora que eu mando, alguém manda lá, manda a viatura descer, o pessoal vai entrar em determinado beco, em determinado local, e aí, independente para onde a pessoa correr, está cercada e ela não vai conseguir fugir. Isso a gente determina que é uma estratégia. Você analisa o cenário, quais são os recursos que você tem, quais são as possibilidades que você tem, quais são as possibilidades de fuga desse preso, para onde que ele vai, onde ele quer chegar, como que ele vai fugir ou não, e a gente tentando criar uma estratégia bem definida para cumprir a missão, que é prender determinado autor. Você utiliza a estratégia o tempo todo, em vários níveis, em vários âmbitos. E aí, quando eu jogo no âmbito do Estado como um todo, a gente tem esse entendimento de como é uma gestão estratégica. E aí eu vou ter que fazer esse entendimento. Então, a ideia é, eu estou no presente, como que eu estou, quais são os recursos que eu tenho, quais são os caminhos que eu vou seguir para chegar aonde eu quero chegar, que é um futuro prospectivo que a gente vai mostrar para vocês. Então, resumidamente, para que serve um planejamento estratégico, como que funciona essa questão do planejamento estratégico, você vai servir, isso é importante para qualquer tipo de prova que você for fazer nessa área, você vai entender que o objetivo é orientar a organização, focar nos esforços principais, porque às vezes você se perde, você começa... Se você pegar a sua vida pessoal, você vai entender que às vezes você se perde. Você faz tanta coisa, que se você não tiver um foco, desculpa aí, acaba se desgastando, acaba cansando, esforçando além do que é necessário, ou fazendo menos do que é necessário para alcançar os seus objetivos. Eu tenho o objetivo de passar em concurso interno, eu tenho o objetivo de passar no concurso maior, concurso externo, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Então você tem que planejar de maneira correta como que você vai estudar, quais vão ser os passos que serão cumpridos por você, para que você não desperdice esforço. Quando eu jogo isso para dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um órgão público, porque o Estado, hoje ele é visto muito como a empresa pública, e é verdade. E aí eu pego as técnicas e falo assim, olha, vamos focar nos resultados, vamos focar nos esforços, então serve para direcionar essa empresa. Então é isso que é o planejamento estratégico. Focar nos esforços, definir parâmetro de controle. Então o que é definição de parâmetro de controle? Pensa comigo. Eu vou mensurar o que está acontecendo. Eu tenho que definir parâmetros para você controlar, para você falar, está sendo feito mesmo o planejamento? Está sendo realizado da maneira que eu planejei? E aí vai motivar o pessoal, você vai conseguir motivar, conseguir tomar decisões, tanto na área pessoal, de recursos humanos,
tanto na área financeira, a área organizacional vai ser toda interligada, né? Você vai fazer com que as pessoas estejam comprometidos a quê? Aos indicadores que foram estabelecidos, às técnicas que estão sendo aplicadas. E você tem que ter esse autoconhecimento da organização. A organização vai se conhecendo, vai sabendo qual que é o papel dela, qual que é o sentido dela, qual que é a missão dela. E isso vai ficando cada vez mais fácil. Isso é planejamento estratégico. Então, esse resumo, esse gráficozinho mostra aí de forma muito clara que onde estamos, qual que é a situação atual. E aí vamos analisar quais são as possíveis trajetórias, quais são os cenários prospectivos, aonde que você vai alcançar, onde queremos chegar. E aí vai ser um futuro desejado, e aí a gente vai estabelecer visão, missão, valores organizacionais, você vai entender quais são os objetivos estratégicos e vai definir isso de maneira micro para que todas as pequenas decisões alcancem o resultado maior de maneira macro, que é um futuro prospectivo. E aí para você tem também que mensurar isso, eu tenho que acompanhar isso, e aí que vem metas, objetivos, objetivos estratégicos, as variáveis que estão sendo aplicadas aí dentro do seu modelo de gestão para seguir o planejamento estratégico. Tem essa ideia, entendam isso, e aí fica muito fácil de você entender e aplicar os conceitos de planejamento estratégico. Primeiro que a gente tem que estabelecer são as etapas de elaboração do planejamento estratégico. Então, quando a gente pega o Macroplan de 2001 e divide o processo de planejamento estratégico em 4 etapas, quais são as etapas que você vai dividir? Primeira etapa é a construção de premissas e fundamentos. Você vai começar a desenvolver o planejamento de premissas lá. O que é a sua empresa? Qual que é a visão da sua empresa? Qual que é a missão? O que vocês têm? Quais são os papéis organizacionais? Cada sentido, como que é dividida a empresa? Quais são os níveis estratégicos, táticos e operacionais dentro das organizações? E aí a gente vai começar a fazer grandes escolhas. Essas grandes escolhas daqui a pouco eu explico para vocês detalhadamente no mapa. E aí começa a elaborar o plano estratégico, colocar no papel, estabelecer isso de maneira concreta para que a empresa, a gente consiga preparar a empresa numa inteligência, num estudo organizacional. E aí implementa a estratégia que foi estudada, que foi gerida, que foi estabelecida, para que as pessoas consigam acompanhar. E todos os níveis organizacionais, nível de gestão estratégica, tática, operacional, vai acompanhar isso de uma maneira mais concreta. Então essas etapas constituem momentos que interagem e se repetem continuamente. Por isso se diz que o processo de planejamento estratégico é um processo interativo. Porque durante a rota irão aparecer problemas, dificultadores, os cenários vão mudar, cenários econômicos, sociais. Quem imaginava que teria Covid? Quem imaginava que teria Covid? Alguns órgãos tiveram que reelaborar, reescrever o seu planejamento estratégico. Vocês vão ver isso na prática, que eu vou trazer um modelo aqui específico de um dos órgãos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Isso é uma informação aberta. São informação aberta, documentos que estão aí, para que a sociedade veja. Isso é bem aberto aí para todos. Então, só como resumo, a gente tem a elaboração do plano estratégico, como que funciona. Você tem a construção de premissas, que você vai fazer uma leitura da organização, a missão da organização, o diagnóstico, que vai ser o diagnóstico estratégico, como que a empresa está, como que o Estado de Minas Gerais vai estar, você vai ver isso na prática. Qual que é a mobilização das lideranças, para criar esses indicadores, para criar esses acompanhamentos. Nas grandes escolhas, a gente vai fazer uma atualização do plano estratégico, vai criar uma visão organizacional, vai criar objetivos a serem seguidos por cada departamento, por cada área, por cada operador, os objetivos finalísticos, os objetivos meios. Cria-se um mapa estratégico, porque mapa direciona, mapa mostra para onde você quer entender. Faz a elaboração do plano estratégico, que é o projeto estratégico, indicadores de metas, alocação de recursos. Faz a implementação e monitoramento desse plano estratégico com os indicadores acompanhados. Você vai fazer uma gestão de controle, acompanhando dia a dia se as metas estão estabelecidas, se não estão, quais são as rotas, as novas rotas, o que vai ter que ser modificado. Por isso que o pessoal fala que o planejamento estratégico é feito a lápis, porque realmente pode modificar, porque são tantas variáveis, principalmente no Estado, que impactam decisões do Supremo, decisões gerenciais, macroeconomia, microeconomia. Todo planejamento ele vai sendo refeito, modificado, mas de maneira técnica, não fugindo daquilo que foi estabelecido anteriormente.
Estamos acompanhando? Estamos tranquilo? É muita coisa. Eu estou acelerando aqui, mas vocês vão ter essa ideia geral de como funciona esse planejamento estratégico. E aí vem os conceitos principais. Como que a gente cria uma identidade organizacional? Identidade é aquilo que representa. Se você pensa na identidade organizacional, é aquilo que mostra quem você é. Qual que é a sua identidade? Mostra a identidade, esse documento seu. Então é um conjunto estruturado de atributos, né, culturais que estão relacionados entre si, que expressa de forma como é a organização, que se apresenta aos seus públicos interno e externo. Como que a organização se apresenta? Quem bate o olho assim na empresa, bate o olho no símbolo da empresa, fala como é que é esse local, como que funciona. Então é traduzido em 3 elementos principais que serão a missão, o que a organização faz, a visão, o que a organização deseja ser, e os valores, quais são os princípios que norteiam a organização. Valor é quais são os fundamentos, os princípios, aquilo que não se abre mão. Eu tenho um princípio, por exemplo, de coragem. Você não vai abrir mão, e às vezes o cara dá até a vida para mostrar que ele tem esse princípio. E é pesado. Quando você fala isso dentro de uma identidade organizacional, não é simples não. E aí a gente divide, mostrando um pouquinho de cada coisa, o que funciona, como é que é. Missão, visão e valores. A missão é a finalidade ou razão de ser da empresa. O critério de sucesso definitivo para ser uma organização de desempenho no cumprimento da missão. Então você quer ter sucesso na organização? Cumpre a missão. Qual que é a finalidade da empresa? Qual que é a razão de ser da empresa? E aí a gente vai pegar os modelos prontos, os modelos organizacionais do Estado, os modelos organizacionais de médio, de longo, de médio, de curto prazo, para que você entenda a razão de ser dessa organização. Qual é a visão? Para onde vamos? Para onde que você quer ser? O que você quer alcançar? Quais são as ideias que a empresa quer? A empresa quer ficar parada? Ela quer ser aquilo que ela já é? Não. Na gestão estratégica sempre ela vai avançar. Ela vai buscar algo melhor. Eu quero ser o melhor estado para se viver. Eu quero ser o melhor... Não, isso é visão. Isso é visão. Eu quero ser um juiz. Isso é visão. Eu quero ser, né, um embaixador, eu quero crescer, eu quero desenvolver daqui a quanto tempo. Aí você vai começar a medir. Pô, beleza, você quer ser isso aí? Como é que você vai ser isso aí? Então é responder essa pergunta simples e direta, é algo crucial. A partir do entendimento do significado da missão, sabendo a sua finalidade, é preciso estabelecer com clareza onde você pretende chegar. Então a visão é a idealização de um futuro desejado. Então, quando eu penso no âmbito estadual, eu quero ser o melhor estado para se viver. Eu quero ser um estado que tem justiça, um estado que tenha saúde, um estado que seja pleno, um estado que tenha liberdade. Você vai estabelecer a visão. Vocês vão ver que o estado de Minas Gerais estabeleceu sua visão. O que ele quer ser daqui a tanto tempo, com objetivos estratégicos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E quais são os valores? Valores são um conjunto de sentimento que estrutura ou pretende estruturar a cultura e a prática da organização. Todo mundo envolvido, todo mundo imbuído lá no mesmo valor, não abre mão daquilo. Os valores representam um conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que informam as pessoas como devem reger os seus comportamentos na organização, o que eles devem aplicar. E aí é basicamente isso, um resumo de missão, visão e valores. Fala que a missão é basicamente a razão de ser do seu negócio. Para que o seu negócio existe? A visão é a situação em que a empresa deseja chegar, como que ela quer chegar, e aí a gente vai começar a mensurar isso. Dentro de gestão estratégica tem que ser mensurado. E são os valores, são os ideais, aquilo que você acredita, aquilo que você cumpre, aquilo que você segue à risca. E outra coisa, outro conceito interessante serão os objetivos estratégicos, que são os fins a serem perseguidos pela organização, para cumprimento da sua missão. Quais são os fins, né? E o alcance da visão de futuro. Pô, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou seguir essa missão? Como que eu vou alcançar essa visão de futuro? É isso que serão objetivos estratégicos. E aí, de maneira palpável, a gente vai dividir esses objetivos estratégicos em vários elementos. E esses elementos vai fazer com que você construa essa missão, essa visão dentro de uma organização. Então, ela constitui um elo entre as diretrizes da instituição e o referencial estratégico, né? E considerando as demandas e expectativas de suas partes interessadas, os desafios a serem enfrentados
para os próximos anos, né, pela organização. Então, a relação de causa e efeito representa a correlação causal existente entre os objetivos listados no mapa estratégico e demonstra como o objetivo é impactado por outro. E aí você vai começando a estabelecer objetivos, de maneira que você traduza a sua visão e a sua missão na organização. Então vamos lá. Eu quero ter uma visão, por exemplo, de ser juiz daqui a 10 anos. Beleza. Então vamos traduzir isso em objetivo estratégico? Vamos definir como que a gente vai fazer? Então o objetivo é conhecer as matérias durante 2 anos, as matérias que caem no concurso e profundamente estudar. Beleza, então daqui a 2 anos eu vou fazer isso. Daqui a 2 anos eu vou treinar isso. Daqui a tanto tempo eu vou fazer aplicando isso nos concursos públicos. Então dentro de 6 a 10 anos eu vou conseguir ser juiz. Você começa a traduzir objetivos pequenos para que você alcance uma visão no cenário futuro. Basicamente é isso. E aí, as organizações elas se dividem em decisões, elas dividem em um modelo de gestão estratégica. E aí você cria dentro de uma organização uma estrutura organizacional onde você tem a alta administração que pensa de maneira estratégica. Ela pensa como um todo, todas as decisões que serão tomadas. Para isso, ela divide a organização em partes que a gente chama de gerentes, né, que a gente fala que é o modelo gerencial, ou departamentos, dependendo se for estado. E aí o modelo tático, né, você tem no meio aí dessa pirâmide a parte tática. E no final são as pessoas que aplicam aquilo no dia a dia. Elas funcionam, a empresa só funciona se ela trabalhar. O cara que pode ter uma visão maravilhosa de ser a maior empresa de trocar pneu, se ela for uma borracharia, tem que ter o cara que faz o dia a dia. O cara que faz o dia a dia, ele faz o operacional. A ideia é essa, ele faz o operacional. Então você tem na alta administração a visão total da empresa. Ela é uma forte orientação externa, ela tem que acompanhar as decisões externas, aquilo que está acontecendo externamente. Ela tem um foco de longo prazo. Olha, relaciona isso. Os objetivos de longo prazo saem da visão estratégica. Ela tem um objetivo geral. Ela tem um plano mais genérico que serve para toda a organização. Quando vai para departamentos, você tem uma visão por unidades de negócio ou departamento. Você tem um foco no médio prazo. E são definições das principais ações por departamento. E aí divide. As grandes empresas, elas se dividem em departamentos, para que esses departamentos cumpram o seu papel naquilo que lhe foi chamado, naquilo que é a razão de ser, para que ela alcance objetivos macros. E no operacional, o objetivo é de foco de curto prazo. A visão por tarefas rotineiras, aquilo que você faz diariamente. E as definições de objetivos de resultados bem específicos. Às vezes é um simples trocador de pneu, às vezes é o cara do caixa, às vezes é uma pessoa do RH que faz a contratação. Então, o papel, aquilo que você faz diariamente, vai ser o seu operacional. Continuando, para isso estabelece o mapa estratégico, que é uma ferramenta simples que traduz de forma visual os objetivos estratégicos. Você não criou objetivos estratégicos? Criou objetivos operacionais ali? Então aquilo tudo que a organização fez, que ela desenvolve, ela bota no mapa para que todos entendam de maneira visual qual é o caminho, qual é a visão, qual é a missão, o que a gente vai fazer na organização. A ideia é essa. Então ele materializa a visão e a estratégia que a organização adotará para transformar a visão do futuro em realidade, norteada pela missão e pelos valores organizacionais. Você não fez a visão lá? Você não quer ser isso? Ok. Então coloca no mapa estratégico para que todos sigam o mapa. Não quer lá alcançar o mapa para chegar no tesouro? Beleza. O mapa estratégico serve para isso. Então sua maior virtude é proporcionar o alinhamento entre os diversos objetivos estratégicos, traduzindo de forma visual e direta a estratégia que será adotada, através de uma figura que ocupa um único ambiente visual. Por isso se chama mapa, que agrupa os objetivos estratégicos, em perspectivas fundamentais. Então, mapa é isso. Você coloca de uma maneira única e visual todas essas ideias. Olha aí uma ideia de modelo de mapa. Olha que interessante, olha que interessante. Você pega esse mapa e você traduz da seguinte maneira. Eu tenho um mapa estratégico
com a perspectiva de contribuição para toda a sociedade. Essa é a ideia. Mas olha aqui embaixo. Olha como que é subdividido. Você tem uma perspectiva das pessoas, né, para ter processos organizacionais voltados para as pessoas. Você tem uma perspectiva tecnológica, onde a TI hoje é fundamental para qualquer tipo de organização. Ela vai fazer com que a organização seja moderna, seja evoluída, ela tenha uma ideia de dinamizar todos os processos, controlar, gerenciar os processos. Você tem uma perspectiva orçamentária, qual é o orçamento adequado, quanto que vai gastar, porque nem toda empresa, nenhuma empresa, né, tem um orçamento livre à vontade, tem as suas dificuldades. E aí a gente começa a estabelecer quais são os processos internos, o que vai ser feito, a eficiência organizacional. Quando eu falo de processos, eu falo em eficiência, para atender o público, né, os nossos públicos, a cumprir o nosso papel institucional, como que vai ser monitorado esse processo. E aí a gente pensa nos resultados institucionais, qual foi a eficácia. Se eu falar em resultados, eu falo em eficácia. Quais são os resultados esperados pela organização? E quais são as contribuições sociais dessa organização? Qual o resultado final esperado pela sociedade? Então isso é um mapa estratégico. Essa visão estratégica, esse mapa estratégico, mostra isso tudo para a sociedade e como que será aplicado. Esse é um conceito de mapa estratégico. E aí, dentro disso, criam-se indicadores. O que é um indicador? O que é um indicador? O indicador é um elemento que vai mensurar, que vai medir. Ele vai traduzir tudo aquilo que você quer dentro do indicador. Pensa no seu salário. Seu salário é um indicador. Seu futuro, sua visão é comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa. Beleza. Quanto que é essa casa? Essa casa custa vamos colocar R$1 milhão. R$1 milhão. Ok. E aí você vai falar, como que eu vou comprar essa casa? Meu sonho é comprar a casa. A minha visão é comprar a casa. Ok. Quais coisas que eu tenho que fazer? Quais são as ideias? Quais são os objetivos estratégicos? Pô, eu vou dobrar de serviço. Hoje eu ganho 5 mil. Eu quero ganhar 20 mil. Beleza. Então isso é um indicador. Você quer ganhar 20 mil? Ok. Então vamos seguir isso? Qual vai ser o trabalho que você vai fazer? Que tipo de trabalho você vai realizar? Como que você vai dobrar? Beleza. Alcançou os 20 mil? Você está lá? Então você cumpriu sua meta. Por que você cumpriu essa meta? Porque você estabeleceu, primeiro, um indicador. Qual que é o indicador? Ganhar mais. Você estava, qual que era o cenário? 5 mil. E eu quero ganhar quantos? 20 mil. Você começa a medir. Opa, não, estou ganhando 10. Beleza. Quanto da meta que eu já cumpri? Do tempo que eu estabeleci. Ok? Então, o seu indicador busca aquilo dali, cara. Todo dia você vai medindo, você vai mensurando. E daqui a pouco você juntou 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, e aí vai juntando até você chegar no seu 1 milhão e realizar o seu sonho, que era a sua visão de comprar a sua casa. Mas para isso você estabeleceu alguns indicadores específicos durante o processo, e esses indicadores te ajudam a ver que você vai alcançar ou não a sua meta. Você alcançou a sua meta? Você alcançou a sua visão? Beleza. Se alcançou a sua visão, é porque você mensurou de maneira correta. E para isso que serve um indicador. De maneira bem simples, de maneira bem geral, para a gente resumir na sua vida, na sua prática diária, o que seria um indicador. O indicador é a medida de ordem qualitativa ou quantitativa, utilizada para organizar e captar informações relevantes dos elementos que compõem o objetivo da observação. Então, indicador, dentro da sua casa, custos, e aí, indicadores específicos, custo de gasto de água, de energia, de telefonia. Você vai estabelecendo esses indicadores. Cara, ultrapassei aí, gastei demais água aí, vamos dar uma diminuída, pessoal. Porque você fugiu da meta, você falou que a água subiu demais, o valor está tirando muito o recurso que você tem dentro da sua casa. E isso, gente, é muito estudado dentro de uma organização. Isso é estudado muito detalhado dentro de um Estado, para que ao final seja cumprindo várias leis, seja realizados vários objetivos. Os indicadores servem para mostrar, para dar uma ideia, para indicar, né, essa finalidade, traduzir
essa finalidade operacional para que se alcance os resultados. Aí a gente tem indicadores de eficiência que mede os processos. O indicador de eficiência faz com que os processos sejam mensurados. E às vezes você vai fazer determinado processo dentro de um tempo estabelecido, né, dentro de um custo estabelecido. E o indicador de eficácia é a meta. Ó, alcancei o resultado? Alcancei a meta? Isso foi eficácia. Cara, nós alcançamos a meta. Porém, nós gastamos demais, muito mais do que a gente planejou. Alcançamos a meta. Porém, o prazo foi diferente. Então você foi eficaz. Alcançou a meta. Porém, você fez isso fora de uma eficiência. Porque eficiência mede o processo. Você está fazendo bem o processo? Chegou ao final dentro do tempo programado? Você chegou ao final com o curso programado? Você foi eficiente? Não. Eu consegui alcançar o resultado. Pô, mas estourei recurso, estourei orçamento, né? Perdi pessoal, foi uma bagunça só. Você foi eficaz, alcançou, mas você não foi eficiente. Então essa é a diferença de eficácia para eficiência. Se você cumpre os processos, você é eficaz. Se você alcança resultado, você é eficiente. Se você faz os dois, alcança os resultados dentro do processo bem estabelecido, você foi eficaz e eficiente. E isso a gente chama de efetividade. Você conseguiu, de forma efetiva, alcançar os resultados dentro de uma eficiência e de uma eficácia estabelecida. Ok? E aí, nas organizações, a gente vai traduzir também essas atividades, aquilo que você faz dia a dia, aquilo que a gente faz em projetos. Então, o projeto é um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Exemplo, eu quero informatizar o departamento de RH. Isso é um projeto. Isso vai ser temporário. Isso vai ser para quê? Pô, a gente vai fazer isso para acelerar a contratação de pessoal. A gente vai fazer isso para melhorar a comunicação do RH, para que as pessoas entendam quando que ela vai receber, como que ela vai receber, né? Quais são as atividades dentro de RH. Isso é um projeto. Você coloca no papel. Quanto que vai custar? Quanto tempo que eu vou gastar? Quem vai ser responsável por cada detalhe do projeto? Como que vai ser mensurado? Qual vai ser a meta? Qual vai ser o objetivo? Isso é um projeto. O projeto é um esforço temporário. O PMBOK, ele está na 4ª edição. É na 4ª edição que a gente tem a definição, né? Que eu tirei aqui. Ele é um esforço temporário, que no caso seria um projeto, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E aí o governo federal, ele define, porque a gente está tendo essa visão governamental, essa ideia governamental, definiu o projeto no Manual Técnico de Orçamento como instrumento de programação, utilização para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Então isso que o governo federal tem aí, utilizando como esse instrumento de programação, esse instrumento para alcançar o objetivo, instrumento para fazer com que tenha as operações, o conjunto de operações, limitando-se o tempo, né? Então essa é a ideia governamental, para que vocês entendam o que seria um projeto. E aí, mostrando para vocês, a gente vai ter dentro de um projeto a expectativa das partes interessadas. Dentro disso a gente tem os recursos, quais são os riscos desse projeto, qual a qualidade que a gente espera desse projeto, um cronograma de execução, qual que será o escopo do projeto, né, quais são as partes específicas, qual orçamento você tem disponível para realizar esse projeto, quais são os equilíbrios dinâmicos que ocorrem dentro do projeto. E todo o projeto ele parte de um planejamento, né, tem um plano coerente, consistente, um plano onde se consegue mensurar a execução desse projeto de maneira coordenada, e você vai ter o controle. O controle é essa programação, essa mensuração, esse acompanhamento da meta que você vai ter, e uma equipe de gerência de projeto que a gente vai estabelecer dentro de uma empresa. E aí, só traduzindo e resumindo melhor
esse projeto, como que aconteceria, como que seria essa ideia de projeto. O projeto é importante entendermos que é uma necessidade de implementar. Esse projeto está diretamente vinculado à necessidade de diminuir a distância entre a situação atual da organização e a situação pretendida, que é definida pelo objetivo estratégico. Então pensa comigo aqui. Você tem uma ideia de mudar o departamento de RH. Aí você vai pensar, para quê? Poxa, porque nós fizemos uma avaliação atual e nós estamos muito atrasados. A gente tem que melhorar, a gente tem que informatizar os processos organizacionais dentro do RH. Então, diminuir essa distância daquilo que você estudou, a situação atual, aquilo que você quer, é a ideia de projeto. Então, olha o exemplo. Projetos visam reduzir o gap é essa distância, é essa falha que tem entre o desenvolvimento atual e o desejado, que seria a meta, aquilo que você planejou, vislumbrou para o futuro. Então a ideia, olha o exemplo, implementar o sistema de gestão eletrônica das ordens e treinar todos os envolvidos até dezembro de 2012, é um exemplo aqui que a gente tirou do governo federal. Qual é o objetivo estratégico? Por que você dá importância a esse projeto? Porque vai melhorar o desempenho da ordem de compra, gente. Se eu melhorar esse desempenho, eu diminuo o custo da empresa, eu melhoro a maneira de comprar, vai ter vários resultados. Não, o projeto é importante? É, então vamos fazer. E aí você começa a criar indicadores e metas. Primeiro indicador, tempo da ordem de compra do despacho. Estudaram o projeto, falou, esse indicador é importante mensurar. Qual que é a meta? 12 horas de junho de 2013, cara. Né? A meta 12 horas até junho de 2013. O tempo atual que gasta isso seria 18 horas. O tempo atual. Qual que é a meta que a gente quer? Cara, eu quero fazer o mesmo procedimento em 12 horas. Eu vou ganhar 6 horas aqui de força operacional futura que vai gastar esse esforço em outra área. Vou diminuir o tempo, vou melhorar a qualidade, vou reduzir o esforço. Ok. Estabeleci as minhas metas e indicadores e aí eu vou acompanhar esse processo. Vou controlar esse desenvolvimento. Então, os indicadores e metas registram o nosso progresso em direção ao alcance e à comunicação da interação dos objetivos. Beleza, gente? Então, nós conseguimos aí, nesse período curto, mostrar para vocês a ideia de um planejamento estratégico com algumas definições importantes que a gente vai ter dentro dessa fantástica ferramenta que será aplicada na próxima aula agora no âmbito estadual. Qual é o estado que eu vou pegar como modelo? Minas Gerais, o melhor estado para se viver, estado maravilhoso, que eu amo de paixão, que eu adotei de paixão aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Fique à vontade aí de compartilhar esse vídeo aí, que é uma informação relevante e importante para qualquer pessoa dentro da área de gestão que estuda planejamento estratégico. Um grande abraço.